E eu vejo que ela tem um peso, né, pela escrita dela. É importante que você tome esses cuidados com o seu bebê e tudo, mas ela sente um peso espiritual, assim, na alma dela, né, uma dor muito grande na alma, porque ela quer ajudar o esposo, mas eu acredito que ela se sinta muito limitada. Então, pode vir a culpa muitas vezes, né? Eu quero me afastar porque eu estou sofrendo com essa situação, mas eu também quero ajudar, né? Então, é um conflito, né? Bom, agora a gente tem uma outra pergunta da Carla de Jequié, ela é lá da Bahia. Ela diz o seguinte: os meus sogros são muito depressivos. Ela diz que o sogro e a sogra são extremamente depressivos e ela está tendo um problema com o marido dela, que também, às vezes, representa esse comportamento. E ela queria saber se isso pode ser espiritual, se é algo que ele trouxe dos pais, se pode ter influenciado na criação do filho de alguma forma e como ela, né, pode lidar com isso. Pode ser uma questão hereditária, tá? Que vem passando, né, na família. Biológica? Biológica, pode ser do corpo biológica. mesmo. Que tem que ser tratada, tá? Para não chegar a criar uma depressão mesmo. A pessoa ficar, ficar escrava disso. Então eu creio que ele tem que ter um tratamento médico, tá? E depois, uma questão ser tratado também numa área espiritual, né? Ele pode trabalhar os dois aí, e descobrir também por quê. Por que que isso aconteceu com o pai, com a mãe, né? Da onde está sendo essa origem, para poder tratar isso, descobrir a raiz disso. Descobrindo a raiz fica mais fácil de, né, fazer o tratamento. Agora, você que é esposa, vai ter que ter um pouco de paciência aí com sua esposa e ajudá-la. Ele precisa da sua ajuda, não é? Talvez você não está tendo paciência, está ficando ansiosa e tudo. Normalmente a pessoa, quando está passando por um processo dele, precisa de mais carinho, mais atenção e ajuda. Então, cabe a você agora buscar em Deus, né, para que possa ajudar. Né? Muitas vezes, o que acontece com isso? Nós estamos falando aqui sobre portas, né? E essa porta da fonte. De repente, você vai fechando essa porta. E você tem, ao contrário, você tem que abrir a porta para que ele possa ter acesso e ter facilidade de chegar até você. Não vai chegar numa situação que, se ele não tiver seu apoio, para ele vai tornar mais difícil ainda. Então, procure ajudar. Isso aí. E uma outra pessoa, a Shirlene, mandou um e-mail para a gente aqui. Ela diz o seguinte: olá, pastores, que a graça e a paz de Cristo esteja sempre com vocês. Amém. Eu tenho um amigo muito amado da minha família e ele é uma bênção e um servo muito amado por Deus, zeloso pelas coisas de Deus. Ele orava pedindo a Deus que mexesse com as suas estruturas. E agora ela julga aqui, né, que Deus mexeu porque ele está com câncer no intestino. E é bem sério. Como podemos agir? Como orar? Oramos pela cura? Podemos orar para Deus tirar os sintomas da doença? Estou bem perdida, pois pensamos que, se Deus permitiu isso, então pode ser que Deus queira que ele passe por todos os sofrimentos. Me oriente, por favor. Que pergunta, Boa hein? pergunta, excelente, na verdade. Né? Eu creio assim que Deus atendeu, a primeira coisa, Deus atendeu a oração dele, né? Porque ele queria ser mexido, por Deus, Deus está mexendo. Agora, Deus sabe exatamente onde nos mexe, e como mexe, e de que forma que nos mexe. Por isso que a gente deve ter cuidado com o que a gente ora, né, pastor? Saber orar, né? Porque assim, a gente fica pensando assim, não, mas será que Deus permitiu que acontecesse algo dessa forma? Será que Deus agiria dessa forma? Deus é Deus, Ele sabe exatamente como que Ele me atinge para que eu seja mais parecido com Ele. Ou seja, então Ele sabe que área da minha vida Ele pode mexer e que eu vou me render diante dEle, diante dessas áreas que são tocadas. E o caso dele específico foi a área da saúde, né? Tem outros que é a área financeira, tem outros que é a área da família, dos filhos, enfim, né? Então tem tantas áreas. Agora, como ajudá-lo? Eu acho que uma das coisas mais importantes é você fazer o papel de igreja. Qual é o papel de igreja? A igreja é estar junto, não é? Ou seja, ser agentes acolhedores. Assim como essa pessoa é uma bênção para vocês, vocês precisam ser uma bênção na vida dele. Agora, eu acho que sim, que nós temos que orar a respeito da enfermidade.
eu creio que você precisa orar junto das outras pessoas, orar para que Deus possa arrancar essa enfermidade, mas que Ele possa, essa pessoa que está passando por esse problema, aprenda e seja tratado pelo Senhor no período. Né? Não sei quanto tempo vai levar para ser a cura. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós vemos o nosso próprio pastor Márcio, que ora todos os dias pela cura da Renata, que já há muitos anos tem esse problema da diabetes. Desde o nascimento foi da Mariana, né? Então, quantos anos a Mariana tem hoje? Então, o pastor Márcio sempre diz, eu oro todos os dias pela cura, né? da Renata. Então, eu não sei quanto tempo vai levar, mas uma coisa eu tenho certeza, que a vida do pastor Márcio, a família dele, a própria Renata, todos foram transformados por causa dessa enfermidade. Então, eu creio que nós temos que olhar e perceber que, ao olhar para a questão aparentemente ruim, né, que a gente possa tirar o melhor disso, né, para as nossas vidas e aqueles que estão próximos. Então, assim, está próximo, está ajudando, está orando para que seja curado, sim, né, tem muitos exames, pode ser que venha situações de cirurgia, não se sabe, né, o nível, o grau que está o desenvolvimento desse câncer, mas o mais importante é a pessoa entender que o Senhor não perdeu o controle. Ele tem o controle da história, o controle da história dele, da sua vida, de todos nós. Né? E nada acontece por acaso, nada. Sim, já. Uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar, complementando a fala do Rogério e a pergunta que ela faz, com relação a se ora ou não para a cura ou para os sintomas. Né? Ela chega a citar isso. Quando o Senhor ele nos dá uma promessa de que Ele está conosco todos os dias, muitas vezes nós não temos muita ideia de como Ele vai manifestar essa presença nas nossas vidas todos os dias. Uma das coisas que é uma das promessas de Deus para nós é que Ele nos supre a cada dia. Então Ele nos supre de pão, Ele também nos supre de saúde a cada dia. E é uma coisa que eu aprendi com a minha própria experiência, entender que a cura, ela não tem uma necessidade de ser uma cura instantânea, mas eu posso viver como se eu fosse curado a cada dia, mesmo tendo uma patologia. Viver de uma maneira que eu viva bem, recebendo a cura diária. Então, qual é a cura que eu preciso hoje para viver uma vida saudável hoje? Essa cura de hoje está em Cristo. Mesmo que os exames ainda testifiquem a existência de uma doença, de uma patologia, de um vírus, de uma enfermidade, mas eu, naquele dia, vou receber uma porção do Senhor para viver aquele dia de forma saudável. Então, os sintomas não serão a minha preocupação. Então, eu acho que esse é um aspecto muito interessante em relação à cura. Sim, eu vejo que essa pergunta dela encaixa demais com a questão da porta da fonte. Sim. Né? Porque, assim, são águas diárias. Diárias. A água não fica parada, não fica estancada, ela vai ela jorrando é continuamente. Fonte, né? Então, assim, tem que se apropriar dela todos os dias. E outra coisa também, conversar com ele também, para ele conscientizar a forma de orar, que não foi o que a Luciana falou ali, a questão de sabermos orar. Exato. Não é? Muitas vezes a pessoa faz até essa oração e não tem consciência do que vem atrás disso. Sim. Não é? Do que está pedindo. Exatamente. E consciência do que vai vir depois. Aí fica insistindo, né? Vai batendo, uma hora vem. Eu né? conheço até um caso de uma pessoa que dizia que quando ele ia à igreja, ele escutava muitos testemunhos de pessoas que tinham sido libertas de umas situações muito terríveis ou tiveram curas, milagres na sua vida, e essa pessoa passou a orar: Senhor,
eu quero viver um milagre desse, eu quero, Senhor, eu quero alguma coisa que eu possa contar para as pessoas e tudo. E aí, o que aconteceu? O filho dele, quando nasceu, teve uma enfermidade seríssima e muito rara, e eles passaram 1 ano, 2 anos mais ou menos nessa dificuldade toda. Então, assim, graças a Deus, Deus deu a cura, mas é uma situação que... Será que você está disposto mesmo a passar por situações como essa? Deus, Ele usa as situações, Ele transforma as situações terríveis em bênção na sua vida. Mas saiba orar com consciência, pedindo aquilo que você quer mesmo, mas tenha temor, né, naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu até acho interessante a pergunta que veio aqui, porque é muito polêmico isso. Muitas pessoas se perguntam, será que é propósito de Deus colocar uma enfermidade em alguém? Eu até tenho uma certa dificuldade, eu vou confessar aqui que eu tenho uma certa dificuldade de entender que Deus tem o propósito de uma enfermidade. Porque o propósito é assim, você cria um propósito para a pessoa. Você precisa passar por aquilo de qualquer maneira. E eu acredito que muitas vezes Deus até permite, porque de outra forma a pessoa não aprende, ou de outra forma, da forma mais fácil, a pessoa não tem aquela bênção. Então Deus permite, mas na verdade não é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é perfeito, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Deus gostaria que tudo fosse mais fácil, mas a gente é muito temoso, né? É permissível a vontade por Deus. permissiva. Permissiva, Ele usa essa expressão, né? A vontade permissiva. O homem, ele precisa, muitas vezes, de passar por certas situações para ele até acordar. Claro. Porque uma das questões, nós estamos falando sobre porta de fonte aqui, uma das questões da porta é o quê? É o pecado. O pecado fecha a porta. Exatamente. Ele fecha a porta e muitas vezes, para reconstruir essa porta, não é tão fácil. Porque a pessoa tem que sair daquilo que ele entrou. Né? E muitas vezes largar pecado, né? Muitas vezes não é tão fácil assim, não. A pessoa cai numa situação e ele largar aquela situação não é fácil. Mas ele tem que reconstruir essa porta para ele chegar até a fonte. Exatamente. Para ele voltar a ter comunhão com o Espírito Santo, voltar a ter unção e tudo, ele tem que reconstruir. E se você, né, estragou a sua porta, queimou a sua porta está travada, procure consertar. Procure consertar esse pecado. Conserta com Deus, faz uma oração, peça perdão, libere o seu coração, que aí você vai consertar a sua porta. Amém. E você vai chegar até a fonte para você ter uma unção do Espírito sobre a sua vida. Amém, amém. E essa fonte é a fonte de cura também, né? Por isso que nós podemos orar pela cura, porque Jesus levou sobre ele nossas enfermidades. Mas isso aí muita gente questiona esse versículo, né? Se Jesus levou as enfermidades, por que a gente passa por essas situações? Infelizmente existe o pecado e o pecado é a porta, né? Muitas vezes. Não quer dizer que se você está passando por uma enfermidade, é porque você estava em pecado. Não, a gente acabou de dizer aqui da vontade permissiva de Deus. E Deus sempre tem, a sua vontade sempre é nos abençoar e nos edificar.